Que bom que você está aqui nesta noite. E eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor tem ministrado. O Senhor tem ministrado aos nossos corações sobre posicionamento. Semana passada, pela manhã, nós trouxemos uma palavra que a missionária ministrou à noite, falando de missões. E pela manhã nós falamos sobre a chuteira rosa dos jogadores, né? Essa palavra está lá no nosso YouTube. Se você não ouviu, depois ouça. Porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações sobre posicionamento. E essa noite nós vamos falar sobre uma panela. Ó, panela pequena, né? Já pensaram numa feijoada aí? Não é pequena não, né? Não é pequena não. Muito obrigado. Já animou o Luiz, né? O Luiz já ficou animadíssimo, viu? Eu já conheço os irmãos dessa igreja, né? Mas a gente brinca, mas o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Queridos, e uma coisa séria e certa. Nós recebemos uma palavra no início do ano dizendo que esse será o melhor ano das nossas vidas. Não é seria, é será o melhor ano das nossas vidas. Já se passaram praticamente, porque ainda não acabou o 6º mês, 6 meses. E talvez você esteja se perguntando assim, essa pastora está louca. Perguntando e dizendo. Ela está dizendo que é o melhor ano da minha vida e ela nem sabe as lutas que eu estou enfrentando. Então eu também não vou contar as minhas para você. Porque cada um passa os seus perrengues. Mas a diferença que o Senhor tem ministrado nos nossos corações neste lugar é como nós nos comportamos. E uma coisa é certa. Se eu continuar tendo as mesmas atitudes, o resultado será vai ser o mesmo. Se eu fizer as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Mas quando eu me aprofundo mais no Senhor, quando eu tenho mais intimidade no Senhor, alguns resultados começam a mudar. Quando eu começo a entender e me alinhar ao Senhor, algumas coisas na minha vida começam a ser transformadas. Se você parar agora, de verdade, faz isso comigo. Respira aí, bem calmo. E lembra quem você era há 10 anos atrás. Não me conta. Você não está melhor? Semana passada a missionária veio aqui, né? Aí nós fomos, sempre quando eles vêm pregar aqui, eles vão jantar em casa. E aí nós inventamos de pegar Rubens, uns álbuns de acampamento. Jesus, como nós melhoramos. Jesus amado. Olha como nós melhoramos, Josué. Olha, glória a Deus. Você lembra quem você era 10 anos atrás? Mas você consegue se lembrar quantas coisas o Senhor já fez por você? E essa noite é justamente sobre isso que nós vamos falar. Sobre posicionamento, sobre discernimento, sobre atitude, queridos. Sobre ter conhecimentos, sobre não sermos influenciados por coisas que não vêm do coração de Deus. E eu vou pedir para a minha mídia colocar para a gente 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. 4:38. E vai dizer assim: Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Para aí. Eliseu voltou para onde? Para uma terra que tinha fome. A Bíblia, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse,
nós vemos momentos de fome, nós vemos momentos de tribulação, nós vemos momentos de morte, nós vemos momentos de guerra, nós vemos momentos de desespero. E nesse texto específico está contando de um profeta chamado Eliseu, que está voltando para uma cidade que tem fome. Profeta é um homem de Deus, e eu quero profetizar nesta noite que neste lugar existem profetas de Deus neste lugar, nesta noite. Você é um profeta de Deus, você pode abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus lá na sua casa. Você pode declarar a vida na sua casa. E esse profeta está vindo numa terra que estava tendo fome. Fome. Talvez a gente nunca tenha passado fome. A fome de verdade. A gente já ficou com vontade de comer algo. A gente já deixou algumas vezes horas sem comer, mas passar fome, talvez ninguém aqui tenha passado fome de verdade. Mas essa terra vivia um tempo de fome. E aí o texto vai continuar nos dizendo que certo dia, nesse período de fome, um grupo de profetas, era qualquer pessoa? Eram homens sem instrução? Eram homens que não conheciam a palavra? Não, a Bíblia é clara em dizer, certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele. Então eu quero que você pense na cena comigo. Eles se reuniram em torno de uma mesa e estavam ali conversando determinados assuntos. E aí Eliseu, porque era um tempo de escassez, era um tempo de fome, Eliseu diz para o seu menino para pegar uma panela grande. Vocês enxergam a panela? Uma panela grande. Pôr a panela onde? Põe a panela no fogo e faça um ensopado para o resto do grupo. Como é que a gente faz um ensopado? A gente precisa pegar os ingredientes, os legumes. Tá certo, Carol. Eliseu diz isso, volta para lá, Ju, manda para frente. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Entenda a cena. Um dos profetas se levanta daquela mesa e vai para o campo apanhar ervas. E a Bíblia continua nos dizendo que ele encontrou uma trepadeira do campo, voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O profeta foi ao campo, pegou ervas, encontrou lá uma trepadeira, pegou os frutos, trouxe, lavou tudo, picou bonitinho, jogou dentro da panela para fazer o ensopado. Só que olha o que a Bíblia diz ali, ó. Colocou na panela sem saber exatamente o que era. Ele colheu os frutos, colheu as ervas, mas ele não tinha conhecimento do que ele estava colocando na panela. Pode colocar o texto para mim? O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, eles gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado. E não puderam comê-lo. Até aí, Ju. O ensopado estava com uma cara linda. Com certeza o cheiro do ensopado era maravilhoso naquele ambiente. Com certeza todos estavam com fome. Porque o texto começa dizendo que havia fome naquela terra. Então eu entendo que eles também estavam passando por necessidades. Imagina, querido, você se assentar a uma mesa linda, com os melhores talheres, com o melhor prato, com a melhor louça. Aquela comida naquelas panelas lindas, sabe? Aquela coisa que você já come com um olhar assim e fala: uau!
Que cheiro bom. E aí você dá o primeiro. Opa, o cheiro é maravilhoso, mas o gosto é amargo. O cheiro é bom, mas o gosto está envenenado. Porque foi exatamente isso que está dizendo ali. O tema desta noite é morte na panela. Morte na panela. Pastora, por que a senhora trouxe esse texto ao nosso coração? Porque nós precisamos tomar cuidado com o que tem nos influenciado. Porque nós temos que começar a tomar cuidado com o que tem entrado nas nossas mesas, na nossa casa, nos nossos pensamentos. Semana passada, nós falamos sobre tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é admirável, tudo que é de boa fama. E nós fizemos o comparativo lá da chuteira dos brasileiros, porque está todo mundo, eu falei dos brasileiros, mas todos os jogadores estão na tal da chuteira rosa. Eu contei um pouquinho aqui da história da chuteira rosa. Porque todo mundo está fazendo, eu também preciso fazer. O moço aqui de Eliseu, ele tinha uma boa intenção, só que ele não tinha conhecimento das ervas. E hoje pela manhã eu dizia para o povo que estava aqui, de boas intenções o inferno está? De boa intenção o inferno está? Vale a pena apenas ter boa intenção? Não, queridos. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso ter postura. O que nós temos permitido entrar no nosso coração e na nossa mente? Nós temos falado bastante isso aqui. Os pensamentos ruins, eles vão vir até a minha mente, até a sua mente. As pessoas vão falar o que elas quiserem ao nosso respeito, porque muitos nem nos conhecem de verdade. Nós vamos ouvir todos os tipos de conversa. A diferença está: eu vou deixar esse pensamento ruim descer para o meu coração, ou vou pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é admirável, naquilo que é honesto. Eu vou ouvir o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, a respeito do meu casamento, a respeito da minha vida, a respeito da igreja, ou vou ouvir a voz do Senhor que é verdadeira, que é pura e que é fiel. Eu vou procurar ter o conhecimento antes de sair publicando qualquer coisa, antes de sair reproduzindo qualquer coisa, porque alguém fez, eu também vou fazer. Eu vou pôr qualquer tipo de comida na minha casa. Eu vou deixar qualquer tipo de comportamento entrar na minha casa. Aquilo que permitimos entrar no nosso coração hoje e em nossa casa é o que vai ecoar no amanhã. Quantas vezes parece inofensivo uma conversa? É só uma conversa. Quantas vezes parece inofensivo um conteúdo que nós estamos nos alimentando, sabe? Conteúdo, quando eu falo algo da internet, parece inofensivo. Uma série, um filme, alguém que nós seguimos. Quantas vezes parece inofensivo uma amizade? Quantas vezes parece inofensivo um ambiente onde não é mais para nós estarmos? E eu tenho que repetir isso aqui. A amizade que me afasta de Deus não é amizade verdadeira. A amizade que me tira da presença de Deus não serve, queridos. A amizade que me convida para jogar a bet, não sei nem o nome desses negócios aí, não é de Deus, me desculpa. Amigo que diz assim, você nunca traiu a sua esposa, me desculpa, querido, não é amigo. Me desculpa nada, não vou te pedir desculpa não, porque não é amigo.
Você vai pedir conselho para uma amiga e ela fala assim: eu no seu lugar já tinha logo abandonado esse traste do seu marido. Isso não é amiga. Amigo que te chama para tomar tomar narguilha? Não sei nem como é que fala. Olha como eu sou desatualizada. Fumar. Amigo que te chama para fumar um narguilha e ainda fala assim: qual que é o mal nisso? Me desculpa, não é amigo. Amigo que compartilha conteúdo pornográfico com você não é amigo. Parece inofensivo, não é inofensivo. O que entrou naquela panela podia ter matado aqueles profetas. O cheiro era bom, a erva era agradável, mas havia morte na panela. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos viver o melhor ano das nossas vidas, e nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas se nós começarmos a nos posicionar como verdadeiros cristãos diante do Senhor. Nós trocamos o Senhor por uma festa, nós trocamos o Senhor por uma amizade, nós trocamos o Senhor por um emprego, tudo vem na frente de Deus. Parece inofensivo. Sabe o que veio ao meu coração? Ou nós começamos a observar as propostas que nós estamos tendo, que parecem inofensivas. Parecem inofensivas, mas são verdadeiras armadilhas para nos distanciar do amor de Deus. É só um namoro. É só um namoro que vai te tirar da presença de Deus. É só uma amizade. É só uma amizade que já tem te tirado da presença de Deus. É só uma conversinha. É só uma conversinha que tem mudado a sua forma de pensar e de agir. Presta atenção. Sem percebermos, aquilo começa a alimentar os nossos pensamentos e as nossas escolhas. O que nós temos alimentado a nossa casa? Do que nós temos nos alimentado? Aquilo que alimenta hoje a gente, o nosso coração, formará o coração de amanhã. Sabe, lá na frente, já está amarrado em nome de Jesus. Mas para ter uma depressão lá na frente, você precisa começar a alimentar o sentimento agora. Está entendendo? Quantas pessoas vivem o mesmo ciclo dos pais, dos avós, dos tataravós? Porque tem os mesmos pensamentos, as mesmas crendices, a mesma historinha. Porque continuam cometendo os mesmos erros. Porque a coisa inofensiva, ela foi tomando conta do seu pensamento, das suas atitudes e te afastando de Deus. Sabe aquele pensamento que vem? Porque vem. Ou só eu que penso? Você não serve para nada. Olha lá, de novo deu errado. E aí ou eu alimento esse pensamento, ou eu me posiciono, dizendo: aqui não, Satanás. Você pode até tentar me bombardear, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu tenho nome e sobrenome. Eu sei quem é o meu pai, e eu não estou dizendo o meu pai Brandão, não. Eu estou dizendo o meu pai, aquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que fez os céus e a terra. Ah, mas você está passando por uma enfermidade, né? Podiam dizer assim para a pastora: nossa, pastora, Caleb com pneumonia, pastor no hospital na madrugada, que pecado vocês cometeram. E aí eu vou usar o versículo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Está entendendo, querido?
Você não presta mesmo, hein? Perdeu o emprego de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês estão entendendo o tipo de pensamento que nós temos que ter a partir de agora? Parece inofensivo uma palavrinha que diz assim: mas ninguém está vendo. O inferno inteiro está te assistindo. Ninguém está vendo. Qual que é o problema? Está todo mundo dormindo. Parece inofensivo. E aí é hora de você rebater isso. Queridos, é hora de nós observarmos os nossos sentimentos. É hora de nós entendermos que naquela mesa ali, que nós acabamos de ler em 2 Reis, havia comunhão, havia ensino, havia um alimento sendo preparado. Mas havia uma erva que matava, por falta de conhecimento. E sabe por que muitos estão perecendo hoje? Por falta de conhecimento, por falta de intimidade, por falta de saber esperar. Porque hoje nós vivemos num tempo que tudo é para ontem. Nós não queremos esperar. Nós fazemos uma oração e já queremos que Deus responda de imediato. E eu quero te dizer que não é no tempo que você está pensando, é no tempo dele. E quero te dizer que a porta que ele fecha, ele sabe muito bem porque ele está fechando. Porque ele conhece o meu futuro e o seu futuro, e nós não sabemos todo o final da nossa história. E a porta que ele abre também, queridos, ninguém fecha. Quando nós andamos com o Senhor, nós temos que ter a certeza que a nossa vida está no controle dele. Mas nós temos que estar em todo o tempo guardando os nossos pensamentos. Porque tem pessoas que pensam assim: me leva logo, Deus. Não aguento mais essa vida. Você já pensou? Vou falar com as mães agora. A gente gera 9 meses. A gente enjoa. Eu pelo menos tive uma azia que parecia um dragão. Ou coisa horrível. Não tinha vontade de comer. Ou tinha hora que tinha vontade de comer as paredes. E aí quando o menino está grande, ele vira para mim e fala assim: queria morrer, não queria ter saído de você. Qual que é a nossa reação como mãe, humano? Vou arrebentar a cara dele. O Caleb está falando, vou bater nele. Se põe no lugar de Deus, queridos. Você acha que você tem direito de dizer a Deus que você não tem valor? Você acha que você tem direito de dizer para o seu Criador que você preferia a morte do que estar vivo? Oh, queridos, olha a injustiça nossa. Ele mandou o único filho dele morrer por nós. E aí a gente, num dia de birra, vira para ele e fala assim: não sei porque você me criou, Deus. Você nem ouve a minha oração. Filho birrento. Olha lá o fermento na panela, o veneno na panela. Satanás lança dardos inflamados todos os dias. E aí o que nós deixamos descer para o nosso coração? Júlia, volta o texto para mim, por favor. Alguém gritou lá no meio da mesa: tem morte na panela. E não puderam mais comer. Talvez nesta noite aqui, o Senhor está gritando para mim e para você: você não está mais conseguindo comer essa comida porque ela está intragável, porque ela não serve mais para você, porque esse lugar não é mais para você, porque essa amizade não é mais para você, porque esse pensamento não é mais para você. Mas olha o que o profeta faz. Pode passar, Ju?
Eliseu disse: tragam-me um pouco de farinha. É muita? Olha o tamanho da panela. Traga um pouco de farinha. Dá para enxergar aí? Traga-me um pouco de farinha. Tem muito aqui, queridos? Vocês estão enxergando? Todo mundo está enxergando? Essa farinha aqui vai cobrir a panela? Mas o que o texto está dizendo? Tragam-me um pouco de farinha. Não é doido? Será que aqueles outros profetas ficaram olhando para Eliseu e falaram: e agora? O que esse homem vai inventar? Trazer farinha para quê? Vai fazer a gente engolir a farinha em cima do veneno? A gente vai ficar com a boca cheia de farinha. Não. A Bíblia diz que Eliseu jogou a farinha na panela. Jogou a farinha na panela. Jogou a farinha na panela. Aquele pouco de farinha, ele jogou na panela. E a Bíblia diz que Eliseu falou assim: agora vocês podem comer, porque não tem mais veneno no ensopado. E aí eu quero levar você a pensar. Quando nós entendemos que essa farinha aqui, ela é essa palavra aqui. Quando nós usamos essa palavra aqui para rebater os pensamentos contrários aos pensamentos de Deus, para ser o guia, a direção dos nossos dias, não há veneno. Quando nós usamos esta palavra aqui, há crescimento e não morte. Quando nós usamos esta palavra aqui, há vida e prosperidade. Quando nós usamos esta palavra aqui, há paz e a saúde. Quando eu tenho conhecimento da palavra, a minha história é mudada. Eu posso ser influenciada, ou eu posso me deixar influenciar por esta palavra. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar, queridos, porque todos aqui, não tem visita aqui nessa noite, todos aqui já são conhecedores da palavra. Deus nos trouxe aqui para nos mostrar que Ele pode mudar ambientes, que Ele pode mudar sentenças de morte, porque o mesmo Deus que estava lá com Eliseu e com aqueles profetas que tinham acabado de ingerir algo que era de morte, porque foi isso que eles gritaram. Se você tomasse um copo de veneno achando que era um suco, como é que você ia se sentir? Aqueles homens tinham acabado de comer um bocado, estavam todos com o veneno já no seu organismo. Você imagina a cena de alguém gritando: está em morte na panela, todo mundo está envenenado aqui. Como eu gosto de viajar na Bíblia, eu fico pensando na calma do Eliseu. Tem farinha aí? Traz a farinha. Um bocado. Mexe. Come de novo. Sabe por que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite? Para dizer assim: ei, onde havia morte, a partir de agora vai haver vida. Aquilo que estava destruído, nesta noite eu estou reconstruindo. Aquilo que disseram para você que não teria mais jeito, eu sou o Deus que dá jeito. Não tem diagnóstico que eu não possa mudar. Não tem história que eu não possa restaurar. Não tem coração que eu não possa transformar. Mas tem que ter posicionamento. Nós queremos tantas coisas de Deus, mas nós continuamos tendo a mesma postura. Continuamos sem falta de conhecimento.
Deixa a vida me levar. Se alguém falar algo ali, eu estou ali. Se o outro falar ali, eu estou ali. Eu vou lá na internet para me alimentar de qualquer coisa, enquanto eu tenho uma palavra que é viva e que é nela que eu deveria estar me alimentando. Enquanto eu posso ir lá no cantinho do meu quarto e rasgar o meu coração ao Senhor, em vez de pegar o WhatsApp e ficar mandando historinha para todo mundo. Enquanto eu posso dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não quero reclamar, mas eu preciso da sua resposta hoje. Queridos, eles poderiam estar mortos, mas o profeta pega um pouco de farinha, mexe a panela, dá para eles. Cadê o versículo? Não me derruba. E diz: podem comer, porque esse ensopado não lhes fará mal. Pode se alimentar daqui, porque isso aqui traz vida e vida em abundância. Pode se alimentar desta palavra todos os dias, porque essa palavra traz vida e vida em abundância. Independente da circunstância que nós estejamos vivendo, sabe o que é mais fácil para a gente? Sabe o que é mais fácil, Lucas? Olhar a dificuldade. Sabe o que é mais fácil? Dizer: eu vou desistir. Sabe o que é mais fácil? É melhor deixar isso para lá. E o Senhor nessa noite está nos dizendo assim: eu não chamei vocês para desistirem, eu não chamei vocês para largarem a mão, eu não chamei vocês para deixarem de lado, eu chamei vocês para serem vencedores. Não tem ensopado e envenenado neste lugar. Eu tenho farinha para vocês nesta noite. E eu vou além, queridos. Dia 31 de dezembro vai chegar. E nós vamos ouvir muitos testemunhos. Eu queria ouvir de todos. Mas eu sou racional também, não só espiritual. E sabe por que eu sou racional? Porque eu sei que alguns não vão mudar de posição. Porque dá muito trabalho mudar, sair da zona de conforto. Porque alguns escolhem ficar no conformismo e viver à beira. E nessa noite eu quero dizer para você que a sua atitude vai fazer a diferença no seu dia de amanhã. Não adianta vir no domingo aqui, queridos, e eu tenho que falar isso para você. Ouvir a palavra, adorar ao Senhor, falar: Senhor, eu te entrego minha semana, te entrego a minha vida, vai comigo. Só que na primeira oportunidade que Deus te dá para dizer assim: ei, por aí não, você vai dizer assim: eu sei por onde eu estou indo. E aí? O profeta jogou um pouco de farinha. Você acha que todos aqueles homens que eram profetas não estavam apavorados? Porque já havia uma sentença sobre eles. Você acha que eles estavam assim, ó? Talvez você entrou aqui nessa noite com uma sentença. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez pensando assim: é a última vez que eu vou nessa igreja aí, porque nada muda na minha vida mesmo. Talvez você que esteja em casa, você esteja pensando exatamente isso. Não sei nem por que eu estou servindo esse Deus, porque a minha vida não mudou nada até agora. E aí eu vou te dizer que a culpa não é de Deus, querido. A culpa é sua, que não tem se posicionado e que não tem ouvido e prestado atenção naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la na vida daquele que obedecer a Ele. Na vida daquele que entender que tem um propósito, na vida daquele que entender que tem uma identidade, que o levante vai se levantar, que o gigante vai se levantar, mas ele não vai ficar de pé, porque você é filho de um Deus vivo. Porque você vai poder receber até um diagnóstico que aos seus olhos é impossível uma cura. Mas você crê no médico dos médicos, e mesmo que ele não te cure, ele vai estar com você todos os dias e vai te guardar todos os dias. É posicionamento, queridos.
Ah, pastor, é fácil dizer isso. Não, não é fácil não. Todo dia eu tenho que fazer uma escolha. Todo dia eu tenho que matar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Você pensa que isso é fácil? Não é não. Todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho responsabilidades. Todo dia eu tenho que fechar a minha boca, porque tem um monte de coisa que eu queria falar. Tem dia que eu quero jogar o meu celular na parede de tanto problema que tem para resolver e eu não sei por onde começo. E aí sabe o que eu faço? Às vezes eu vou me trancar no banheiro para orar. Sabe o que eu faço? Senhor, hoje eu não tenho força. Eu não tenho a resposta. Está tudo azedo hoje. E tem dia que eu tenho que fazer cara de paisagem. Quando a pessoa está falando mal de mim na minha cara. E eu tenho que fazer cara de paisagem. Quando eu sei que tudo aquilo é mentira, eu tenho que fazer cara de paisagem. E dentro de mim eu estou como eu queria te arrebentar. Vocês estão achando que eu sou santinha? Sou não, queridos. Todo dia é uma briga com a minha carne. Mas são escolhas. São escolhas. Eu comentei com alguns hoje de manhã e agora com a intercessão. Sexta-feira eu fui com o pastor fazer uma imersão. Esses negócios de imersão de trabalho, do meu trabalho. Na verdade eu ganhei, queridos. E eu fiquei a semana inteira orando e falando, Deus, é para eu ir neste lugar. Eu me encaixo nisso. Eram só empresários, lá em Alphaville. Na minha cabeça eu não me encaixava naquele lugar. Mas é o meu trabalho. Vocês sabem que eu trabalho numa empresa da família. E eu tinha que estar 8 horas da manhã lá em Alphaville. Nós moramos em Guarulhos. 6 horas da manhã para sair de casa. Ó, na friaca da sexta-feira. E eu fiz a minha oração com as mulheres às 5 horas lá. E depois que eu terminei a oração com as mulheres, eu fui orar aos pés do Senhor e disse assim, Deus, eu não estou entendendo nada disso. Mas eu preciso do Teu Espírito Santo comigo. Eu vou passar o dia inteiro trancada numa sala. Com o celular no silencioso. Eu não sei o que vem pela frente. Mas eu só quero ir se o Senhor estiver comigo. Porque sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo é errar. O meu maior medo é não fazer a vontade de Deus. E lá vamos, eu e o pastor para Alphaville. Chegamos lá. Eu sou muito de observar. Um palco enorme. Eu notei um teclado no palco. Falei, um teclado? Coisa de empresário, teclado. Eu fui aprender esses negócios de mundo digital, de imersão digital, enfim. De repente um homem pega o microfone e diz, nesta manhã nós vamos convidar aquele que é o dono de todas as coisas e nós vamos iniciar orando. Eu olhei para o pastor assim, fiz, não entendi. Estou no mundo corporativo. Não estava numa igreja. E aquele homem levanta uma oração ao Senhor ali. E quando ele termina de orar, ele fala, eu estou chamando o meu irmão fulano de tal, porque ele vai nos elevar num louvor. E nós estávamos ali no, não sei como é que chama lá, mas é do tal do Pablo Marçal lá. No espaço do Pablo Marçal. De repente apagaram as luzes, ficou igual a igreja aqui, ó. Tudo escuro, bem escuro. E só o palco aceso. E aquele cara começou a dedilhar o teclado. Queridos, devia ter umas 300 pessoas ali. Alguns já se assentaram, abriram os seus notebooks e começaram a trabalhar. E alguns estavam lá com as suas mãos levantadas e adorando. Aonde eu estava? Com a minha mão levantada, adorando, claro, né? Num primeiro momento, sem entender nada, com um pouco de timidez, de verdade. Falando, Deus, o que é isso? Ninguém me disse que eu vinha para um culto.
E aí eu sou muito de falar com Deus aqui no meu coração. E eu falei assim: Deus, eu não estou entendendo nada. E eu ouvi uma voz suave falando assim: o que você me pediu de manhã? E aí eu já relaxei. Eu falei: então beleza, o Senhor está aqui, está tudo bem. Queridos, estava tudo bem, dava uma atmosfera de adoração. Às vezes eu abria meu olho e olhava para alguns amigos da área que eu conheço, que trabalham comigo, emburrados, sentados ali no canto e falando: Deus, toca o coração dele. Não deixa ele ir embora daqui do mesmo jeito. Falando: esse cara deve estar achando que a gente é um bando de louco. Porque teve uma hora lá que eu já estava falando em línguas. Porque é sobre eu, entendeu? Sobre ele. E aí terminou o louvor, sobe um pastor para pregar. Não conheço ninguém de rede social. Depois fui contar para o meu filho falou: cara, mãe, esse cara, não sei o que. Eu nem sabia quem era o cara. Porque eu não sou de rede social. Mãe, não acredito que você estava com esse cara. Eu falei: Samuel, não sei. Olha aqui, mãe, quem é, mãe? Olha quem é. Né? Porque uma hora ele escreveu: tá tudo bem. Aí eu falei: não posso falar, agora eu estou chorando. Porque eu estava mesmo. De repente o cara sobe para pregar, vira para o canto, chama uma moça, profeta, começa a falar da vida da mulher, a mulher já se acaba ali, chama a mulher para frente lá do palco, porque era um palco. Depois eles começaram a chamar de altar. E falou para a moça: pega a sua agenda e começa a escrever os seus sonhos aqui. Porque ano passado, esse ano você disse que não ia escrever os seus sonhos a Deus. E aquela moça se acabando escrevendo ali. Aí eu estava sentada longe, assim, onde está o Alexandre, eu e o pastor lá no fundo, no escuro. O homem fala assim: ei, moça, você aí, ó. A moça da minha frente: eu? Não, de trás, aí eu. Ele: não, é você mesmo que virou. Eu falei para o pastor: não acredito. Eu não acredito. Isso não está acontecendo. Queridos, vocês não sabem, mas eu sou tímida. Eu morro de vergonha em público. Eu venho para cá, eu estou sempre tremendo. Vocês não sabem disso. Eu tenho dor de barriga. Eu sou. Agora vocês já sabem. Aí eu fui levantar. A hora que eu levantei, eu saí derrubando as águas da mesa de trás, molhando todo mundo, olha. Já passando o vexame. E aquele moço falava assim, aquele pastor: deixa ela passar. Porque eu preciso que ela venha aqui para o centro do auditório. E eu pensando na minha cabeça assim: Deus, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Aí eu olhava para alguns empresários que eu conhecia, eu falava: Deus, isso vai ser um vexame. Eu vou abrir o berreiro e chorar aqui, Deus. A minha boca vai assim, ó. E eu tentando me segurar. E aí aquele homem falou um monte de coisa na minha vida. Num ambiente que não era uma igreja. Num lugar onde alguns me conheciam e outros nunca me veriam de novo. E de repente ele falou para aquela moça que estava lá na frente assim: moça, abre os teus braços. Porque agora, virou para mim, não é ela, é o Espírito Santo que vai te abraçar. E aí você tem liberdade de vir correndo, de vir andando, de ficar aí. Queridos, nem sei, quando eu vi eu já estava lá abraçado com a moça. Depois eu vi as fotos, eu estava que nem uma desesperada correndo no meio do povo lá. Mas a minha oração de manhã tinha sido: Espírito Santo, eu não quero estar sozinha. O que é que tem nos influenciado? Não é no domingo à noite, num culto. Não é numa quarta-feira, num culto. Não é na segunda-feira, na escola bíblica, ou no domingo de manhã, queridos. É viver uma vida diária com o Senhor. É ouvir, é ver orações sendo respondidas. Eu contei aqui de manhã. Quinta-feira nós tínhamos uma reunião no meu escritório às 11 da manhã. Com um pastor amigo que já trabalhou comigo no passado. E veio me pedir uma ajuda. Eu falei: vem, vamos tomar um café. Quando aquele homem chegou no meu escritório, o Espírito Santo falou no meu coração: leva ele para sua casa. Eu falei: tá bom. Ele veio com a esposa teve câncer de mama, está tratando um câncer de mama. Pastores da nossa juventude, adolescência, que agora estão mais velhos, de cabelos brancos já,
Não que eu não esteja, né? Também tenho. E aí aquele pastor está lá, veio para tomar café, que almoçou, que tomou café da tarde, que quase juntou com a gente. Meu trabalho na quinta-feira foi ficar com aquele casal. Enquanto isso, meu escritório estava trabalhando e o Senhor estava cuidando das coisas de lá. Porque coisas estavam acontecendo lá, Ju, enquanto eu não estava lá. As minhas funcionárias estavam lá, honrando aquele lugar. E aí aquele pastor virou para a gente e disse assim: várias igrejas, Alexandre. Várias igrejas em São Paulo, abrindo já ministério no interior. E aí Deus falou assim: abandona tudo. Porque agora você precisa cuidar da sua esposa que está com câncer. Ele era sustentado pela igreja, ele vivia para a igreja. E agora ele tem que ir para a casa dele, cuidar da esposa. Ele tinha farinha. Ele tinha obediência. E aí ele disse algo para a gente, que ele falou assim: teve uma semana que a gente só tinha um repolho. E a semana inteira nós comemos aquele repolho. Salada de repolho, repolho refogado, repolho não sei o quê. E aí teve um dia que ele falou: Deus, eu não estou reclamando, mas bem que eu queria uma feijoada. Não dá para o Senhor me dar uma feijoada? E aí eles foram chamados para ministrar no ECC, Luiz. Você sabe bem o que é. Fernando também sabe, Amanda também sabe. Tainá e Gabriel também sabem. E aí eles foram no ECC lá em Sorocaba. Chegaram lá, comeram algumas outras coisas, mas de repente fizeram um convite para eles: vamos lá em casa comer um churrasco. Falou que ele estava lá no meio do churrasco, de repente a mãe do dono da casa falou: tira todas as panelas aí, tira as coisas aí. Trouxe uns caldeirão, feijoada. Aí ele falava assim: pastora Priscila, comi feijoada aquele dia à noite, no outro dia na hora do almoço, depois da noite que eu fui em outra casa, eu comi umas 4 vezes, todas as casas que me convidavam tinha feijoada, que eu tive que falar para Deus: agora chega, porque eu já não aguento mais ver feijoada. Você vive isso com Deus? A gente ouve isso e a gente pensa que só os outros podem viver isso, querido. A Bíblia diz que eu posso pedir qualquer coisa. A Bíblia diz que o Senhor ouve a minha oração. Mas se eu não conheço essa palavra, como é que eu vou me relacionar com Ele? O profeta Eliseu pega um pouco de farinha, põe na panela, mexe e diz assim: agora pode comer que está tudo certo. Está aqui um antídoto. Nós temos um antídoto que é essa palavra. O antídoto é essa palavra para a minha vida, para a sua vida, para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, para o nosso trabalho, para a nossa vida financeira, para os nossos medos. Mas nós continuamos olhando as circunstâncias. Alguns daqueles profetas podiam dizer assim: não vou comer, já está envenenado mesmo. Mas a Bíblia não continua contando. Depois conta de outro milagre que Eliseu vive ali. Eu quero viver milagres esse ano. Eu quero viver milagres novos esse ano. O maior milagre que nós vivemos todos os dias é acordar com saúde. É termos uma família, e a gente tem que começar a observar as coisas pequeninas dos nossos dias e começar a agradecer e ter gratidão por essas coisas, para que coisas maiores possam acontecer na nossa casa. E nós temos que tirar aquilo que não influencia para o bem, aquilo que tem aparência de bom, mas não é bom. É tempo de nós cortarmos as conversinhas fiadas. É tempo de nós desligarmos talvez isso aqui, ó. É tempo de nós pararmos de dar curtida para quem não merece curtida. É tempo de nós vigiarmos com o que nós falamos da nossa casa, o que sai da nossa boca, o que entra na nossa casa. É tempo de nós observarmos como é que nós estamos vivendo, porque nós queremos que o Senhor nos abençoe, mas o que nós estamos fazendo para merecer essas bênçãos? Nós não somos merecedores, mas Ele continua sendo fiel. Ele não tem filho predileto, mas aquele que tem mais intimidade entende. Quando esse pastor chegou no meu escritório na quinta, eu ouvi Deus falando assim: leva ele para sua casa.
E aí, eu liguei para o pastor e falei: dá para fazer um café aí? Eu estou levando o pastor fulano e a esposa aí para tomar um café em casa. Era 11 horas da manhã. O pastor ligeiro já começou a preparar o almoço. E aí nós sentamos para almoçar. Aí o pastor olha para a gente e fala: sabe, filha, eu virei para a Dulce hoje e disse: nós vamos comer picadinho. Sabe o que o pastor tinha feito em casa na sexta-feira? Picadinho. E era lindo ver aquele pastor, ele comia, queridos. Comeu tudo. As panelas ficaram vazias. Mas era gostoso de ver ele comendo. Porque o Senhor tinha falado para ele que ele ia comer picadinho naquele dia. E aí quando ele foi embora, ele falou assim, ele me abraçou, ele falou: pastora Priscila, quando você recebeu a gente no escritório, o Senhor falou assim: vocês vão almoçar na casa dela, fiquem tranquilos. Porque até então ele nem sabia onde ele ia almoçar. Você não quer viver isso? Eu quero viver isso. Eu não quero mais ouvir a voz do meu Waze, do meu GPS. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo assim: ei filho, o que você precisa hoje? E aí eu quero poder dizer: Senhor, eu queria tanto uma feijoada. Ó. E aí o meu telefone toca e alguém diz assim: bora almoçar uma feijoada hoje? Está entendendo, querido? Sexta-feira eu só falei: Espírito Santo, eu não quero ir aonde o Senhor não está. E quando aquele homem me chamou e falou: vai lá abraçar, porque o Espírito Santo está aqui e Ele quer te abraçar, eu entendi o Senhor respondendo a minha oração das 5 e pouco da manhã. O Senhor ouve todas as nossas orações. Só que às vezes a gente está tão no automático que a gente continua com o veneno em vez de comer um ensopado bom. Porque a gente está olhando a dificuldade, porque a gente está olhando o desafio, porque a gente está olhando o tamanho do gigante, porque a gente está olhando o receituário médico, em vez da gente olhar para aquele que é o consumador de todas as coisas, para aquele que tem a resposta certa, para aquele que tem a última palavra. Sabe, queridos, essa imersão custava R$1.500. Eu falei: eu não vou pagar R$1.500 para ir numa imersão. E aí eu ganhei. Alguém lá disse assim: pode fazer a sua inscrição, você não vai pagar. Tainá, cadê a Tainá? Está ali. Tainá trabalha comigo. Falei: podia levar o pastor, né? Lá eu não falei pastor, podia levar alguém comigo. Vou fazer inscrição, será que eu consigo? De repente eu recebo uma mensagem: você quer levar um acompanhante? Eu queria um motorista para me levar para Alphaville. Não queria dirigir. Falei: claro que eu quero levar um acompanhante. Nem perguntei para o pastor, fiz a inscrição, depois só mandei. Tá feito, sua agenda é minha esse dia. Eu estava achando que eu ia aprender algo, eu aprendi. Mas o mover de Deus naquele lugar, nós viemos de Alphaville até Guarulhos na sexta-feira à noite, chorando. E eu falava para o pastor assim: Deus está lá em Alphaville do jeito que Ele está na nossa igreja. Aqueles homens cheios de dinheiro precisam conhecer esse Jesus que nós conhecemos. 8 empresários naquela manhã aceitaram Jesus. 8 empresários aceitaram Jesus. O empresário que estava cuidando daquele evento, 4 meses que ele aceitou Jesus. E ele disse: eu não posso me calar, eu preciso falar desse homem. E nós estamos tanto tempo no evangelho e não temos coragem de dizer para o padeiro, para o caixa da padaria: Jesus te ama. Porque muitas vezes a gente está com a nossa ensopado aqui, envenenado. E eu queria te convidar a ficar em pé nessa noite. Porque o Senhor tem farinha para nós nessa noite. Porque se até hoje você ainda não viveu milagres, se você só anda ouvindo o que os outros estão contando, eu quero te convidar a viver milagres. Se até hoje, ou melhor, se você há muito tempo não vive algo novo de Deus, não vive uma experiência nova com Deus, eu quero te convidar a viver novas experiências com Deus.
Porque sabe o que eu amo no Senhor? Até que o primeiro cego fosse curado, nenhum outro antes havia sido curado. Tem coisas que o Senhor tem reservado para você, e é pessoal para você, não é para mim, é para você. E Ele está aqui nessa noite, Ele conhece o desejo do seu coração, Ele conhece a sua preocupação, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas frustrações, Ele te conhece desde o seu nascimento, ou melhor, desde antes do seu nascimento. Ele conhece o seu passado, Ele tem o seu presente, e Ele já escreveu o teu futuro. Mas para que o futuro aconteça, você precisa fazer as escolhas hoje. Você vai continuar pensando que você não nasceu para nada? Você vai continuar olhando para a sua vida e achando que você é um miserável? Você vai continuar deixando o veneno descer para o seu coração? Você vai continuar se deixando influenciar pelo que estão dizendo ao seu respeito? Você vai continuar dizendo para você mesmo assim: para mim já deu? Ou você vai se posicionar nessa noite e vai falar assim: tem farinha ainda, mesmo que seja um pouquinho, tem farinha ainda. Tem um pouquinho de farinha aí, querido, tem um pouquinho de farinha aí. E esse pouquinho é o suficiente nessa noite para libertar você de todos os seus medos. Esse pouquinho é o suficiente nesta noite para te lembrar que o Senhor pode te curar. Esse pouquinho é o suficiente nessa noite para transformar a sua história. Então fecha os seus olhos, porque tem farinha neste lugar. Ecandarás. Tem farinha neste lugar. Tem farinha para restaurar o seu casamento. Tem farinha para curar os teus filhos. Tem farinha para abrir porta de emprego. Tem farinha para restituir a sua vida financeira. Tem farinha para restituir sonhos que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Tem farinha para trazer cura no seu coração. Tem farinha para transformar o coração de pedra em coração de carne. Tem farinha, fecha os seus olhos. Porque o Eliseu foi lá e mexeu a panela. E nessa noite, eu estou dizendo para você, eu não sou Eliseu, mas eu sou uma serva do Senhor e estou dizendo para você, todo o veneno agora pode bater em retirada da sua casa, da sua mente, do seu coração. Todo medo agora, toda tristeza, aquela voz que você ouvia assim dizendo, você não tem jeito, essa voz agora vai bater em retirada em nome de Jesus. Toda mentira que foi lançada contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os seus sonhos, contra o seu ministério, agora caia por terra, em nome de Jesus. Oh, Erecandarás. Quem disse que o Senhor não pode agir ainda? Quem disse que Ele não pode mudar essa situação hoje? Erecandarás. Ah, como Ele te conhece. Ele te conhece. Está preocupada com o filho, está preocupada com o neto, está preocupado. Tem causa na justiça. Ah, Ele é o juiz. Ele é o grande juiz. Irecandarás. Erecandarás. Se posicione, se posicione, se posicione como homem, como uma mulher de Deus.